estúdio na cobertura da FenaLaw 2014 e, em paralelo à FenaLaw, nós temos também a segunda FenaCount. Estou aqui com o Sérgio Bento, que acaba de palestrar sobre tributação de lucros no exterior. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Cristiano. Tudo bom. Sérgio, obrigada primeiramente por nos conceder essa entrevista. Ok, um prazer. E vou pedir que você resuma brevemente o tema da sua palestra. Na verdade, Cristiano, o tema está na nova lei que trouxe a tributação de rendas que são produzidas fora do país, né? Ela tinha uma disposição antiga, desde 96, que vinha sendo tratada pela legislação de uma determinada forma, e essa nova lei, a 12973, já trouxe alterações profundas na forma de se tributar, na forma de se enxergar como que se tributa o lucro do exterior, né? Na verdade, ela trouxe bastante de matéria controversa, né? Como, por exemplo, como se enxerga esse lucro no exterior. Antigamente, ela enxergava esse lucro no exterior através de onde era produzida a renda, efetivamente. Ou seja, se eu tinha uma renda que era produzida fora do país, né, a legislação interna brasileira buscava tributar aquela renda produzida no Brasil. Hoje houve, com essa nova lei, a intenção, eu digo intenção, até porque eu não acredito na prevalência dessa ideia, de que, na verdade, não se deve tributar. Não que não se deve, a renda produzida ela passou a ser irrelevante. O que se tributa é a renda da empresa brasileira, o crescimento do patrimônio da empresa brasileira, né, produzido pela empresa no exterior. É como se fosse um reflexo. Ela mudou de ótica para tributar aquilo que é produzido efetivamente, para produzir o reflexo, para tributar o reflexo dessa renda no Brasil, né? E essa, para mim, é uma das grandes questões dela, porque, na verdade, com isso, uma das intenções que eu diria que precisa ser experimentada no judiciário é se esta alteração de foco, de ponto de vista, poderia prevalecer. Porque, em prevalecendo, eu não acredito que possa prevalecer, não seria aplicável os tratados internacionais. Porque os tratados internacionais dizem que existe uma proteção à tributação do lucro oferido no exterior. Quando a lei interna mudou, ela fala o seguinte: não é lucro produzido no exterior, é um lucro nacional. O que eu tenho uma dificuldade incrível de entender essa nova sistemática. Eu acredito que ela não vai prevalecer no judiciário. E do ponto de vista contábil, o que isso altera na forma de escrituração? Do ponto de vista contábil, ela traz também algumas novidades, né? Algumas novidades que, na verdade, vão exigir maior controle. Antes, na legislação anterior, o que se buscava tributar é somente o lucro daquela empresa em que a empresa brasileira participava diretamente dela. Então, um resumo, um controle contábil e extracontábeis desse primeiro nível seria suficiente. Hoje não. Mudou isso também, é uma outra forma de enxergar. Se eu tenho a empresa brasileira participando em uma empresa estrangeira em primeiro nível, e se esta empresa estrangeira participa em outras empresas estrangeiras também, aqui no Brasil teria que se fazer um controle individualizado e não só do primeiro nível. Então, em matéria contábil, e esse controle é contábil, ele não é extracontábil, como acontecia no passado. Então, em matéria contábil, também aumentou a dificuldade de prova dessa tributação, porque você tem a abertura dessas subcontas, e muitas vezes de multinacional tem uma dificuldade muito grande, tem restrições em abrir subcontas por causa do controle externo. Então, ela traz uma série de confusões também na esfera contábil com a abertura dessa subconta, que poderia ser suprida com controles extracontábeis. E o dia a dia do contador, dessa forma, que tem que se atualizar com toda essa tributação, acaba ficando cada vez mais complicado. Sim, bem mais complexo, e deve levar em considerações detalhes da lei, onde, na verdade, ela leva ao pagamento maior ou menor de tributo em determinada situação, que também complica essa percepção, a percepção da realidade do fato pelo contador, né? Sim. E realmente exige uma atualização técnico-profissional muito mais aguçada
do que se tinha no passado. Em relação à FENAccount, qual a importância desse evento para o meio contábil? Essa interação entre os profissionais da classe, ela traz valor, agrega valor ao dia a dia profissional? Acabamos de dar um exemplo, né? Onde, na verdade, a FENAccount traz ao conhecimento dos contadores toda essa necessidade de atualização e de, na verdade, se empenhar com recursos mais técnicos e mais efetivos, mais up-to-date, mais tempestivos, né? E ela propicia esse tipo de situação, trazendo uma matéria tão nova quanto essa da 12973, tributação de lucros no exterior e outras que ela vem trazendo. Então a importância ela é grande para trazer ao conhecimento a necessidade, despertar essa necessidade do contador. Então, muito obrigada, Sérgio Bento, e esperamos encontrá-lo na próxima FENAccount. Ok, eu que agradeço. Obrigada.